tá parado. Eu vou sair e entrar de novo. Opa, começou a gravar. Agora sim. Então, o que a gente quer é justamente isso, né? É ver maneiras mais rápidas para fazer a derivada das funções, né? Então, a gente vai pegar funções já conhecidas, né? E criar regras para elas, né? Para operações com funções também, para fazer as derivadas. Então, esse é o motivo da aula de hoje, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver? Regra de derivação, derivada da constante, derivada da potência, multiplicação por uma constante, soma, diferença, exponencial. Ainda não veremos seno e cosseno, porque a gente ainda não viu, né? Ainda vou fazer uns vídeos sobre seno e cosseno para a gente apresentar as derivadas deles, né, mais precisamente. Então, vamos lá. Bom, se tivéssemos que usar a definição de derivada, né, aquela com limite, toda vez que quiséssemos calcular uma derivada, o cálculo seria uma disciplina extremamente difícil, né, e muito tediosa, segundo o que o slide diz aqui. Felizmente, isso não é necessário. Nesta aula e na seguinte, a gente vai apresentar algumas regras que facilitam grandemente o processo de derivação, não só na próxima, como na seguinte também. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, derivada da função constante. Todos se lembram que é uma função constante, né? O gráfico dela é uma linha paralela ao eixo x. E a gente sabe que a derivada tem tudo a ver com linhas, né? Com retas. Porque é o coeficiente angular das retas tangentes aos gráficos justamente dessas linhas, né? Das curvas, né? Por exemplo, se você pegasse um ponto aqui e fosse achar o que a definição diz, que é justamente a reta tangente, né? Ó, aí você tem um ponto aqui, aí você tinha o quê? Achar a reta tangente. Só que a reta tangente coincidiria com o próprio gráfico da função, né? Ó, tá certo? Aí você vê, se você for escrever no formato de reta, você teria assim, ó, y menos c igual a zero. Que é a mesma coisa, né? Ó, que o que está aqui, ó. A função é igual a constante. Então, seria f de x menos c igual a zero, né? Ó. Então, que é a mesma coisa que y menos c igual a zero, tá certo? Aí, se a gente fosse atrás da reta tangente, né? O que a gente teria? A gente teria que a reta tangente ia coincidir com a reta que é o gráfico da função. Aí, olha, no gráfico da função, ó, em geral, as retas são assim, né? Ó, y menos c, no caso da y menos c, né? Igual, na verdade, como é que é o caso geral? Y menos f de a, onde a é o ponto onde vai ocorrer a reta tangente, né? Ó, o ponto aqui, né? Então, vai ser nesse ponto aqui, tá? Igual ao coeficiente angular, que no caso de reta tangente é a derivada da função no a, vezes x menos c. Ou x menos o a, né? Tá certo? Aí, no caso, ó, como o a é um ponto qualquer, ó, eu falei o seguinte, que essa equação aqui, que é a reta tangente, coincide com essa. Então, ó, essa parte todinha aqui, ó, tá sendo igual a zero, e esse cara aqui é o c, né? Ó. Né? Então, aqui é a reta tangente. E aqui a função f de x menos c igual a zero. Ó, então, eu teria y menos o f de a, que no caso é o próprio c, né? Só que eu vou repetir o f de a para não ficar idêntico. Igual a zero. É a mesma coisa. Então, a mesma coisa é que o f de a é o próprio c, porque a função é constante. Perfeito? Então, para que isso aqui dê zero, o segundo membro dê zero, é necessário que a derivada seja exatamente igual a zero. Qual é a conclusão? Que a derivada da função constante em a vai ser igual a zero. Perfeito? Então, ó, qual é a conclusão final? Não importa o ponto onde você está procurando. A derivada da função constante, né, ó, de f de x igual a c, é igual a zero. Então, primeira informação. Se a função for constante, né, ó, digamos, fx igual a meio, qual é a derivada disso? A derivada a gente simboliza pela linha, né, ó, em qualquer ponto, né, no caso, x é igual a zero. Perfeito? Aí vamos ver, usando a definição. Olha aqui pela definição.
A função constante é essa. A definição é essa, né? Ó, a gente tem o seguinte, que o f de x é c. Se o f de x é c, não importa em que valor o f está atuando. Por exemplo, fx mais h, aquela outra definição de derivada, né? F de x mais h também vai ser o c, né? Ó. Aí o que é que vai dar aqui? Ó? Vai dar limite, quando h tende a zero, de f de x... Opa! Já, não vou repetir de novo o que já foi feito, né? Ó. Vai ser o f de x mais h, né? Ó, mas eu não preciso mais repetir ele. Tá certo? Quem é o f de x mais h? É o c. Tá certo? É o c menos o f de x, que é o próprio c, sobre o h. Como a gente não está fazendo o h ser zero, se não ficar zero sobre zero, a gente não está calculando o limite, né? A gente está fazendo só as continhas antes do h ir para zero. C menos C é zero. Zero dividido por qualquer coisa diferente de zero é zero. A gente já viu que o limite da constante é lá própria, né? Ó, então, f' de x, não importa quem é o x, é igual a zero, como a gente já havia concluído antes, só pela análise do gráfico. Perfeito? E é isso que vai acontecer aqui, né? E é isso que vai acontecer aqui, né? Tá certo? Então é isso. Agora, da função potência com expoente natural, ó. A gente não vai provar ainda para um expoente qualquer, mas a gente vai assumir como válido a partir dessa. Tá certo? A gente vai assumir como válido a partir dessa. Tá ok? Então, olha só. Como é que a gente vai provar que a derivada de x elevado a n é igual a n vezes x, n menos 1? Em uma das aulas, a gente viu o seguinte, que quando você tem o binômio de Newton, né, digamos, x mais h, a gente viu com x mais a, né, elevado a um expoente n qualquer, a gente viu o seguinte, que isso aqui dá exatamente n0, x elevado a n vezes h elevado a zero, mais n1, x elevado, aí o n, o do x começa a diminuir e do h começa a aumentar, né? Mais, fazer mais um aqui antes de ir para o final. N2, né? Aí vai dar x elevado a n menos 2, vezes menos 2, vezes h ao quadrado, mais etc., até chegar no último, que é pegar o penúltimo. Acho que dá para colocar o penúltimo e o último. Quem é o penúltimo? N menos 1, né? X elevado a 1 e h elevado a n menos 1, mais, vamos imprensar aqui, ó, é nn, x elevado a 0, h elevado a n, tá certo? Aí, ó, resolvendo isso aqui, ó, a gente já viu que quando aqui é 0 dá 1, então vai dar só x elevado a n, porque h elevado a 0 também é 1 se o h não for 0. A gente já viu que n1 dá o n, então vai dar vezes x elevado a n menos 1, vezes o h. Mas, aqui não, ó, como eu não sei quanto dá esse, eu vou repetir, né? N2, x elevado a n menos 2, vezes h ao quadrado, mais etc. Aí nós vimos que o n menos 1 é como o n1, vai dar n de novo, mais n, x, h elevado a n menos 1, e aqui vai dar mais h elevado a n, porque o nn nós já vimos que é como n0, x elevado a 0 aqui é 0, né? Não está aparecendo, mas aqui é 0. X elevado a 0 é 1 e h elevado a n é h elevado a n. Então, veja, x mais h elevado a n fica x elevado a n, mais n, x elevado a n menos o h, mais etc, né? Ó. E é isso que a gente vai usar para resolver aqui, ó. Quero achar a derivada disso, né? Ó. Então, pela definição, como antes, eu preciso saber quem é o f de x mais h, não é? Que é esse aqui que eu tenho que substituir. E isso vai ser igual a x mais h elevado a n. Por quê? Porque é isso que a função faz. Pega o cara que está aqui e eleva a n, né? Então, será x elevado a n, x mais h,
x mais h elevado a n. Aí a gente viu que esse aqui deu x elevado a n mais n x elevado a n menos 1 h mais, ó, eu vou repetir aqui, eu vou mostrar aqui para vocês verem, hein? Né? Aí vai dar n2, xn menos 2, h2, mais etc, n3, xn menos 3, h ao cubo, etc, até chegar nesses dois aqui, né? Tá certo? Tá ok? Aí vai dar etc, né? Vai continuar ocorrendo, né? Vai dar n2, né? Aí x elevado a n menos 2h ao quadrado, aí vai dar n3, x elevado a n menos 3h ao cubo, até que chega um momento que volta a ser n, x elevado a 1 vezes h, n menos 1 mais h elevado a n. Veja que, exceto a primeira parcela, que é essa aqui, ó, todas nelas têm o h, em todas elas. Aqui vai ficar h, na próxima h ao quadrado, na próxima h ao cubo, na próxima h à quarta, até chegar a h elevado a n. Então, exceto a primeira parcela, todas as outras têm o h, não esqueça disso, isso é um fato importante. Perfeito? Vamos seguir. Aí, o que é que eu vou fazer? Substituir, né? Ó, x mais n elevado a h. Na seguinte, ó, vai ficar o quê? X mais h elevado a n, que dá esse aqui, né? Ó, que está aqui, né? Ó, que é essa parte até aqui o h, né? Ó. Aí, menos o f de x. Então, aqui o f de x é x elevado a n. Menos x elevado a n. O que vai acontecer? Vou cancelar esse com o primeiro, porque é xn menos xn dá zero. Tá certo? Aí continua, ó. O que vai acontecer no próximo? Lembra que eu falei que todas as parcelas aqui têm o h, exceto a primeira, mas a primeira foi cancelada, então só ficou as parcelas com h. Agora eu vou colocar o h em evidência. Quando eu tirar o h daqui, ó, fica, não esqueça que esse aqui é o nosso n, né? Ó, é o nosso n, xn menos 1 vezes h, tá certo? Quando eu tirar o h, ó, ele vai sumir daqui, né? Ó. Mas na próxima parcela é h ao quadrado. Quando eu tirar 1, ainda sobra 1, né? Ó. Na próxima parcela, h ao cubo. Quando eu tirar 1, vai ficar 2. E assim por diante. Eu vou diminuir um h de todas as parcelas, né? Ó. Então, onde tinha menos 2, como eu estou tirando 1, fica menos 3. Onde tinha n menos 1, como eu estou tirando 1, fica n menos 2. Onde tinha o n, como eu estou tirando 1, fica n menos 1. Perfeito? Aí fica assim. Então, diminui uma unidade de todas as parcelas no expoente do h. Perfeito? Tá ok? Aí sobre o h, não muda. Tá ok? Não esqueça que esse aqui é o n, né? Ó, aqui também é n e aqui é isso mesmo. Aí, vamos lá. Agora, o que eu faço? Próximo passo. Cancelo o h com o h. Aí dá esse aqui, né? Ó. Fica só essa parte aqui, né? Ó. Aí, vamos continuar. Tá certo? Ó, quando eu fizer o h ir para zero, ó, só essa parcela que não tem o h. Todas as outras, a partir dessa, em todos tem o h. Então, fica 0 vezes isso. No próximo, 0 ao quadrado vezes isso, porque é h ao quadrado. No próximo, h ao cubo, 0 ao cubo vezes o que tem lá. Até aqui, ó, 0 elevado a n menos 2 é 0, vezes isso dá 0. Então, todo mundo a partir daqui, ó, dá igual a 0. Então, só sobra, né, no resultado, ó, n1, n menos 1. Então, só sobra esse. Esse aqui a gente sabe que é o n e fica aprovado, né, ó. Tá certo? E fica aprovado que vai dar n x elevado a n menos 1. Perfeito? Aqui tem as continhas. Não precisava, porque a gente já fez essa continha em outra aula. Então, fica n vezes x elevado a n menos 1, que é a derivada de x elevado a n, né? A partir de agora, ó, qual vai ser a sua conclusão? Ó, vou escrever aqui, ó. Se a sua função é f de x igual a x elevado a n, a derivada dela, que é f' de x, é n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente multiplica a expressão x elevado a ele mesmo menos 1. Tá certo? Aí, por exemplo, se você tem assim, ó, f de x igual a x à quinta, né? Você vai fazer aquilo de antes? Claro que não. F' de x é 5, x elevado a 5 menos 1. Então, vai ser 5x elevado a quarta. Bem melhor, né? Se você
você quiser a derivada no 3, a derivada daquele troço lá no 3, é só substituir. 5 vezes 3 à quarta, e isso vai dar 9 vezes 9 dá 81, vezes 5, acho que é 405. Se não tiver nenhuma conta errada, é isso que vai dar, não é? Tá certo? Ok? Vamos à próxima. Exemplo. Derivada de x à sexta, pelo que nós dissemos, 6x elevado a 5. Perfeito? Não é? Como a gente sabia exatamente, né? Tá? Próximo. Com a derivada de y igual a t à quarta. Então, é 4t elevado a 4 menos 1. Ó. Aqui, ó, como o cara escreve aquele negócio de copiar e colar, ele esqueceu de mudar. Ó. A variável aqui é t. Tá certo? Não esqueça disso. Tá? Porque ó, é t, né? Ó, e não x. Ok? Qual a derivada de x elevado a 100? É o quê? 100x elevado a 99, obviamente, né? Tá certo? Pela regra, né? Com a derivada de r ao cubo, ó. Lembra que isso aqui também significa derivada da função em relação à variável r. Agora, esse jeito de escrever é importante, tá certo? Porque se eu tivesse assim, ó, qual é a derivada da função r ao cubo em relação à variável x? Ó, como eu estou derivando em relação à variável x, ó, aqui não é x, é r, então isso aqui é constante. Derivada da constante seria zero. Aqui não, ó, é a derivada de r ao cubo em função dela própria, de r. Aí eu aplico a regra direitinho. Ó. 3r ao quadrado. Perfeito? Tá? Só repetindo. Se a variável de derivação não é a mesma da função que está sendo derivada, então você considera ela constante. Então a derivada da constante é zero. Perfeito? Tá ok? Aí, ó, derive 1 sobre x ao quadrado. O que é que você vai fazer? Ó? Aí é fácil. Ó. 1 ao quadrado ó, é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Ó. Não estou derivando, não. Ó. Então, ó, o que vai dar? A derivada de f em função de x vai ser o quê? Ó? Você pode escrever assim, ou podia escrever assim, ó, f' de x também, né? A mesma coisa. Agora é x menos 2. O que acontece? O menos 2 desce. X elevado a menos 2 menos 1. A mesma regra de antes. Mudou? Não mudou. Mudou que em vez do número ser positivo é negativo, mas a regra é a mesma. Então isso vai dar menos 2, x elevado a menos 3. Ou, se você preferir, menos 2 sobre x ao cubo, levando o x para baixo de novo, né? Se você quiser. Então, ó, desse jeito ou desse jeito, a resposta é exatamente a mesma, né? Mas é bom sempre, primeiro, transformar, né, para ficar uma potência, para aplicar a regra da potência. Tá ok? Não é? Então, como você viu aí, né, a coisa é bastante simples, né? Então, vamos só repetir aqui, né? Perfeito, ali? Exatamente o que nós fizemos, né? Tá ok? De uma maneira ou de outra, a resposta. Ah, e como faz esse? Lembra que em uma das aulas a gente reescreveu esse aqui como potência, x elevado, aí uma fração aqui, né? Ó. O expoente é uma fração, a potência, mas o expoente é uma fração. O numerador é o expoente do x, que no caso é ao quadrado, e o denominador é sempre o índice do radical, que no caso é 3. Então é x elevado a 2/3. Como é que faz isso? Ora, de novo é uma potência. Não, aqui não é f não, né? Me perdoe aí. Aqui não é f, aqui não é f. Vou fazer tudo de novo, porque aqui não é f, então ficou x elevado a 2 sobre 3. Então, ó, você pode colocar y', se você quiser, ou pode colocar, como a variável é x, está derivando y em função da variável x, né? Ó. Você pode escrever dessa maneira ou dessa, tanto faz, tá? Então, vai ser o quê? O expoente desce, expoente é 2/3, repete a base, ó, exatamente como no de cima, ó. O expoente desce, né, ó, aqui, 2/3, elevado ao expoente menos 1, ó. A mesma regra, né, ó, igual a 2/3,
x elevado. Aí vai ficar assim, né? Ó. Tudo direitinho. 3 vezes 1 é 3, né? Ó. Menos. 3 dividido por 3 é 1, vezes 2 é 2. Ou 3 dividido por 1, aqui, ó, o denominador aqui é 1, né? Ó. Aí aqui vai dar 1. E aqui vai dar 3. 3 vezes 1 é 3, né? Ó. Então, isso aqui ficou 2 terços. X elevado a menos 1 terço. Pode deixar assim? Pode, né? Claro que pode. Mas você precisa reconhecer que pode escrever assim também, ó. 2 sobre 3 vezes x elevado a 1 terço, né? Se é negativo é porque está embaixo. Ou, muito melhor do que tudo isso, você pode escrever assim, ó. 3 raiz índice do radical, denominador da fração do expoente. 3 raiz cúbica de x. Aqui é 1, não precisa colocar. Aqui está 1, né? Ó. Então, ó, você pode colocar deste jeito, como está aqui. Você pode colocar deste jeito, voltando para a raiz, ou desse jeito. Né? Qualquer uma das 3 respostas está correta. Então, é bom você reconhecer bem, porque numa questão de múltipla escolha, pode estar um dos 3 resultados. Você tem que saber que os 3 estão corretos. Perfeito? Isso é importante, né? Então, vamos lá de novo, né? Então, já sabemos a resposta, né? Então, vamos só refazer aqui, ó. Transforma em potência e usa a regra, né? Ó. Perfeito? Então, de qualquer um dos 3 resultados aí no final, são resultados, tá certo? Vamos lá. Próximo. Mesma coisa esse, mas primeiro você pega o denominador e transforma em potência. Depois leva para o numerador. Quando leva, troca o sinal, ó, menos 3 sobre 4. Daí a regra é a mesma. O menos 3 sobre 4 desce, x elevado a menos 3 sobre 4 menos 1. Aí, olha aí. Menos 3 sobre 4 menos 1, né? Ó. Aí você vai lá fazer a continha. Menos 3 sobre 4 menos 1. Isso é a mesma coisa, né? Ó. Que 4. 4 dividido por 4 é 1, dá menos 3. Aqui o denominador agora é 1. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Então, menos 4. Menos 4 menos 3, menos 7 sobre 4. Tá certo? O expoente menos 7 sobre 4. Tá aí, né? Ó. Ou você pode voltar para a raiz, né? Ó. Tá certo? Né? Menos 3 sobre 4, raiz quarta de x a sétima, né? Ó. O denominador é o índice do radical, o 7 é o expoente do x e está aqui embaixo porque é negativo para ficar tudo positivo os expoentes, né? Ó, e o índice do radical. Tá certo? Podia ter feito esse passo primeiro como esse? Claro, você pode. Você não é obrigado a fazer direto assim como foi feito. Tá certo? Qual é o próximo? Agora esse aqui, ó. Esse aqui é mais interessante, não é? Deixa eu apagar esse aí para eu lhe mostrar. O que você vai fazer aqui, ó? Isso aqui é a mesma coisa, ó, que menos 2x sobre x elevado, ó. Aí o expoente é uma fração, aí 3, que é o expoente do x, e o índice do radical é 5. Tá certo? Isso é a mesma coisa, ó, que menos 2x vezes, né? Porque levando isso para cima, fica x elevado a menos 3 sobre 5. Aí agora aqui tem um detalhe. Né? Ó, eu não estou fazendo derivada, não. Estou só arrumando para ficar a potência para eu derivar. Por que eu derivo assim? Porque eu não tenho regra para derivar produto. Eu tenho regra para derivar, ó, só a potência. Ó. Então, tem só um x aqui na base, não tem um x multiplicando o outro. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação primeiro. Ó. Menos 2 vezes x, produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. O do primeiro x é 1 e o do segundo é menos 3 sobre 5. Então, isso aqui vai dar, ó, menos 2 elevado, 5 vezes 1 a 5, menos 3, 2. X elevado a 2 sobre 5. Vou repetir, ó. Quando você somar 1 menos 3 quinto, ó, você vai tirar MC, que vai dar 5. 5 por 1 é 5, 5 vezes 1 é 5, 5 por 5, 1 vezes 3, 3, 5 menos 3, 2, 2 sobre 5. Então, ó, a função ó, que estava escrita dessa maneira, na verdade, ela pode ser reescrita dessa. Agora sim, ó. Agora eu posso fazer a derivada. F' de x, então é... Ó, aqui a gente não viu, mas tem uma coisa assim, ó. Sempre que tem uma constante multiplicando a função, a gente sempre repete a constante, a gente vai ver mais tarde, né? Vai ser o próximo slide, acredito eu.
e deriva a função. Então, ó, derivando x elevado a 2/5. 2/5 vezes x elevado. A regra é a mesma, 2/5 menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 4/5, que é multiplicando aqui, ó, as duas frações, né? O denominador aqui é 1. Menos 2 vezes 2 é menos 4. 1 vezes 5, 5. Vezes x elevado. 5 vezes 1 é 5. Então, dá 2 menos 5. Então, dá menos 3 sobre 5. Aí você pode fazer... Isso aqui já é a resposta. Tudo bem, mas você podia fazer assim também, ó. Menos 4 sobre 5 x elevado a 3/5 positivos, porque quando passou para baixo, trocou o sinal do expoente, né? Ou você pode voltar para o formato de raiz, ó. 5 raiz quinta de x ao cubo. Também pode ser assim, ó. Então, pode ser dessa maneira, pode ser dessa, ou pode ser dessa outra, você que sabe. Mas a questão toda, ó, é pegar essa função que tem x no numerador e no denominador e transformar em uma única potência, né? Ó. Quer dizer, é a mesma fração, né, escrita de uma outra forma. A mesma função, né, ou fração, que também é uma fração, escrita de uma outra forma, tá certo? Aí, ao derivar, as regras permanecem a mesma. Aqui tem uma regra diferente, que quando tem uma constante multiplicando a função, repete a constante e deriva a função. A gente já vai ver que isso é verdade e que acontece sempre. Tá certo? Então, menos 4 sobre 5 raiz quinta de x ao cubo. Então, essa é a resposta, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, o que a gente fez, né? Ó, aí a derivada, né? Ó, exatamente como nós fizemos, né? Ó, tá ok? Então, de uma maneira ou de outra, né? Você pode resolver sem nenhum problema. Aqui, ó, mesmo caso que esse, eu primeiro preciso transformar em uma só fração, né? Ó, aí vai ser o quê? Transforma aqui, ó, x elevado a 1/6 e x dois nonos, tá aqui, né? Ó. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. X elevado a 1 sobre 18. Agora sim eu vou derivar, né? 1 sobre 18, x elevado a 1 sobre 18 menos 1. Aí, ó. Aí, 1 sobre 18 menos 1 é menos 17 sobre 18, expoente. Né? Então, esse aqui, ó, isso aqui é igual a menos 17 sobre 18, tá certo? Aí você levando para baixo, fica positivo. Transformando em raiz, ó, esse é o expoente do x, que é 17, e o índice do radical é 18. E o 18, esse 18 que estava aqui embaixo, ó, só continuou, perfeito? Ideia bastante simples, né? Agora aqui. Professor? Volta lá, verdade, rapidão. Oi? Aquela parte ali, o x sobre elevado a 1/6, depois x elevado a 2 sobre 9. Aí vamos devagar aqui, ó. Ele vamos passou e virou 1. Por que virou 1? Calma, vamos devagar. Isso aqui, ó. Ah, tá. É que tá feito errado, né? Eu acho que eu também acho. O colega copiou errado aqui, tá certo? Ele copiou errado, né? Aí, como copiou errado, ficou 18, aqui dá 3, né? E aqui dá 2, né? Então, vai ficar 3 menos 2, não é isso? Aí, 3 menos 2 é 1. Ele copiou errado, mas fez certo, tá bom? Não, 2 vezes 2, 4, né? Não, é isso. 4, meu colega. Me perdoe. 18 por 6 é 3, e 18 por 9 é 2. Aí 2 vezes 2, 4. 3 menos 4 dá menos 1. Então, é menos 1 sobre 18. Então, ó, nem olhe para o que está feito lá. Vamos fazer agora, tá certo? Então, f' de x vai ser igual a menos 1 sobre 18. Então, isso aqui já está errado. Deixa eu ajeitar aqui. Espera aí. Cadê? Borracha. Então, isso aqui, ó, tá incorreto, né? Pronto. Vamos voltar para o ponteirinho para escrever. Pronto. Então, vamos só recapitular. Então, MMC entre 6 e 9 é 18. 18 por 6 é 3. E 18 por 9 é 2. 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 2, 4. Como é menos, menos 4. Perfeito? 3 menos 4 é menos 1. Menos 1 sobre 18. Então, menos 1 sobre 18 desce. Aí não mudou nada. Perfeito. Aí, x elevado a menos 1 sobre 18, menos 1. Aí mudou que o numerador, em vez de ser 17, vai ser menos 19, né? Então, vai ficar assim o numerador. Isso é igual a menos 1 sobre 18
x elevado a menos 19 sobre 18, né? Ó, perfeito? Vai ficar 18 vezes 1 é 18, 19 sobre 18. Tá certo? Aí, ó, eu vou escrever aqui em cima, porque aqui não tem espaço, tá? Tá ok? Então vai ficar assim, ó. Menos 1. Esquece isso aqui, né? Ó. Esquece isso aí não tem nada, não. Menos 1. Menos 1. Então vai dar menos 1 sobre... Eu só vou colocar o resultado final, tá? 18, que já estava lá embaixo, né? Ó, é esse 18 aqui, ó, aqui no final. É esse 18 aqui, que já está aqui, né? Ó. Aí aqui, ó, o menos vai jogar para baixo a raiz. Então vai ficar raiz 18ª de x elevado a 19. Agora tá certo, né? Perfeito? Então a resposta é essa. Que você pode escrever dessa maneira, sem nenhum problema, ou dessa, né? Ó. Lembra que tem 3 maneiras diferentes de você escrever a mesma coisa. Tem dessa maneira, ou vou só passar esse para baixo com o expoente fracionário mesmo, né? Tá certo? O expoente fica positivo. E aí, o colega que perguntou, tudo entendido agora? Entendi, professor. Ó, o colega que perguntou, perfeito, né? Então vamos seguir. Então, ó, o que estava antes, eu vou até deixar assim mesmo, né? Que eu não vou nem olhar. Então, ó, quando eu for imprimir, eu vou tentar procurar para ajeitar, tá certo? Mas se eu não ajeitar, quando você for estudar, conserte lá quando você for estudar, tá bom? Então, vamos lá. Acha a equação da reta tangente da reta normal à curva. Bom, aqui tem uma coisa que a gente não falou, que é reta normal, né? Ó, a gente falou só de reta tangente, né? A gente disse o seguinte, que se você tem uma função, se você tem uma função f de x, né? Vou colocar assim como y mesmo, igual a f de x, a reta tangente em A, né, vai ser sempre assim, ó. Y menos f de A, quer dizer, essa função no A, igual a derivada, então, para você achar a derivada no A, aí x menos A. Qual é a diferença para a reta tangente? Não esqueça que esse aqui é o coeficiente angular. Qual é a diferença para a reta normal? A reta normal é bem parecida. Ó. O que muda é isso aqui, ó, é f de A igual a menos 1 sobre f de A, f', né? É a derivada. F' de A, ó, aqui é a derivada e aqui é o inverso simétrico, troca o sinal. E aqui continua x menos A. Essa aqui, ó, essa aqui é a reta tangente e essa aqui é a reta normal. Não esqueça, tá bom? Tá ok? Então, ó, quando eu for fazer a reta tangente, ó, a equação é essa e aqui é f' de A. E aqui é 1 sobre f' de A e ainda com sinal negativo, hein? Tá certo? Mas por que, professor, é isso? Porque é assim, ó. Quando tu tem uma reta, digamos a reta R, e a reta que é perpendicular a ela, perpendicular forma um ângulo de 90 graus, né? A reta S, isso quer dizer o seguinte, que quando tu multiplicar o coeficiente angular da reta S pelo coeficiente angular da reta S, né? Que a gente chama de M, sempre o resultado é menos 1. Tá certo? Então, ó, o coeficiente angular da reta normal, que eu estou chamando de S, né, ó, é menos 1 sobre o coeficiente da tangente, da outra reta, né? Ó. No caso, ó, a reta original é a tangente, então o normal ó, é menos 1 sobre o coeficiente angular dela, que é o f' de A, né? Ó. Perfeito? É essa a teoria que rege esse negócio, tá bom? Então vamos lá. Vamos apagar tudo isso e partir para as contas, tá? Então, vamos aqui. Então, preciso resolver isso. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Não, já está com ponto. Já. Vou fazer o seguinte, ó. Eu não sei derivar x vezes raiz de x, mas se fosse só uma potência, eu saberia, né? Ó, então, vou reescrever essa função. Ó. Essa função ó, vai ficar y vezes x elevado a meio, que é a raiz de x. Então, na verdade, isso é x elevado a 1 mais meio. Então, é a função, ó, que pode ser y ou f de x, ó, não esqueça disso, é x elevado a 3 meios. Perfeito? Bom, eu já vi que eu preciso achar a derivada disso, porque na reta tangente tem a derivada e na reta normal também.
Então, vou achar f' de x. Tá certo? Qual a derivada disso? Pela regra, 3 meios. X elevado a 3 meios menos 1, tá certo? Igual a 3 meios, x elevado a meio, né? Tá certo? Só que meio, você lembra, então, é 3 raiz quadrada de x sobre 2, né? Porque o meio é raiz quadrada de x, né? Ó, no expoente, perfeito? Porque foi a mesma coisa aqui, né? Se era raiz de x, virou x elevado a meio. X elevado a meio volta para raiz de x. Então, é 3 raiz de x sobre 2. Essa é a derivada. Do que eu preciso? Olha só. Eu sei o seguinte, que a reta tangente é essa aqui, né? Ó, y menos f de A igual a f' de A x menos A. E a reta normal é perpendicular à reta tangente, só que no mesmo ponto. Por isso que é A e f de A, né? Então, aqui devia ser ponto, né? Aqui é ponto. Aqui não é igual, não. É y menos f de A igual a menos 1 sobre f' de A, como ali na outra, né? X menos A. Então, eu preciso saber quem é o A, preciso saber quem é o f de A e o f' de A. Então, vamos lá. O ponto onde as coisas ocorrem é o ponto 1 e 1, que é o que ele está dizendo aqui, né? Mas isso sempre é o A e o f de A. Lembra que eu falei assim, né? Então, isso implica que o A é igual a 1, né? Tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que o f de A é o f de 1. Não precisa fazer essa parte, eu vou só confirmar. Então, pelo que diz aqui, é 1 vezes raiz de 1, né? Então, é 1 vezes raiz de 1, porque eu estou falando que o x é 1. Então, vai dar 1, né? Aí dá exatamente, ó, o A e o f de A, ó. 1. Então, tá tudo certinho, tá certo? Parece que tem alguém querendo entrar, um atrasado aí, né? Ó, vamos lá. Então, vamos continuar. Agora é só... Não, ainda não é só substituir, não. Eu só achei o f de A, né? Ó. Já sei quem é o f de A. Preciso do f' de A. Ó. Então, ó, o f' de A é o f' de 1. E tá aqui, ó. O f' de x é 3 raiz de x sobre 2. Então, onde tem o x aqui, vai entrar um 1. Então, é 3 raiz. O x é 1, né? Ó, é 1 sobre 2. Então, é 3 sobre 2. Tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Y menos o f de A. Já vimos que o f de A é 1. Igual a f' de A. F' de A, nós calculamos e deu 3 sobre 2. X menos o A. O A, a gente olhou aqui de novo, tá aqui, ó. O A é 1. Então, só fazendo as continhas, vai ficar y igual a 3x sobre 2 menos 3 sobre 2 mais 1. E isso é igual a 3x sobre 2. Então, vai dar mais... Aí eu vou fazer a soma ali, ó. 2 menos 3 mais 2, não é? Ó, então, vai dar y igual a 3x sobre 2 menos meio. Né? Ó, aqui eu fiz a continha. Ó. Eu coloquei mais porque eu peguei o menos e coloquei lá no 3. Ó, por isso que eu coloquei mais, para não ter problema. Né? Ó. Então, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Aqui o denominador é 1. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. Tá certo? Menos 3 mais 2, 1, menos meio. Então, ó, essa é a equação da reta tangente ao gráfico dessa curva no ponto dela 1. Tá certo? Agora, a reta normal. Mesma coisa. Y menos, o f já calculou é 1, igual a menos 1 sobre 3 sobre 2, x menos 1, como antes isso não mudou, né? Aí ficou y igual. Isso aqui, ó, é 1 sobre 3 sobre 2. Repete a primeira e multiplica
multiplicar invertida. Vai ser 1 vezes 2 terços. Vai dar menos 2 terços. X menos 1 igual a... Opa! Mais 1, né? Perdoe aí, mais 1. Igual a menos 2x sobre 2, mais 2 terços, mais 1. Tá certo? Esse menos 1 que veio para cá veio mais 1. Então, aqui eu vou fazer direto por causa do espaço. Já vou colocar o resultado. Y igual a menos 2x sobre 3. 3 vezes 1 é 3, 2, 5. Mais 5 sobre 3. E essa é a equação da reta normal. Perfeito? Então, tá aí, ó. Reta normal no ponto 1, reta tangente no ponto 1 e reta normal no ponto 1. Perfeito? Alguma dúvida? Pergunte aí. Ou eu posso seguir? Pode seguir, professor. Tá, então tudo entendido. Eu vou apagar tudo porque vai repetir de novo, né? Se tiver alguma dúvida, aí já dirime agora ali. Né? Perfeito? Ó. Tudo direitinho como nós fizemos. Tá aí a reta tangente. 3x sobre 2 menos meio, né? A reta normal. As contas feitas direitinho, ó. Menos 2x sobre 3 mais 5 terços, exatamente o que nós fizemos. Aí você olha só, que é o que eu disse, ó. O coeficiente angular da reta tangente é 3 sobre 2, né? Ó. O outro é o inverso. O que é o inverso? Inverte para 2 sobre 3 e troca o menos. Então, é menos 2 sobre 3, o coeficiente angular da reta normal. Menos 2 sobre 3. Perfeito? Porque elas são tangentes. Tá aí o esquema de como ocorre, né? Ó. Tá ok? A reta tangente, tá? Que é essa cor que eu não sei qual é, né? Acho que é lilás, né? Fazendo 90 graus com a reta normal. Perfeito? Tá ok? Então vamos lá. Tá? Agora, vamos a algumas regras de derivação para a gente fazer bastante exercício, né? Que é o seguinte. A derivada de uma constante vezes a função. Olha como é que faz. Repete a constante e deriva a função, ó, né? Então, se você tem uma constante multiplicando a função, ó, por exemplo, como aquela lá, menos 2, por exemplo, x ao cubo. Aí você quer derivar isso aqui. O que você faz? Você repete a constante e deriva só a parte do x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então, isso vai dar menos 6x ao quadrado. Então, é isso que está dizendo aqui. Toda vez repete a constante, deriva a parte da função, da parte onde está a variável. Tá certo? De derivação. Né? Mas antes de fazer os exemplos, exercício, ele prova que isso é verdade. Olha só. Daí, ó. Então, pela definição, né, ó, eu vou pensar assim, ó. Eu vou pensar assim, ó. Antes de chegar aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu tenho uma função h de x que é igual a k vezes f de x. Vou colocar h maiúsculo, tá? H maiúsculo. Aqui, h maiúsculo. Perfeito? Tá certo? Aí qual a derivada disso, né? Ó, quem é a galinha de x? É o limite quando o hzinho tende a zero. Aí pela definição, nossa função é h grande de x mais h menos h grande de x sobre h. Definição de derivada, aquela segunda definição, né? Ó. Perfeito? Aí, ó, o h de x está aqui, ó. É k vezes f de x, está aqui, ó. Né? No caso, ele está calculando em P, né? Então, vamos fazer em P também. Em P, então é P mais H, vamos mudar para P mais H, P mais H. Então, ó, H de P é igual a K vezes F de P, porque onde está o X entrou o P. E quem é H de P mais H, que é a outra substituição aqui, né? Ó, é K, que é constante repete, vezes F. Ó, no lugar do X, entrou o X. Era o P, entrou o P, né? Ó. Agora, no lugar do X é o P mais H. Então, no lugar do X entra o P mais H. Perfeito? É isso que está acontecendo aqui. Então, vai ficar limite quando H tende a zero. Aí, H de P mais H é KF de P mais H. K vezes F. Acho que agora ficou mais claro, né? Menos o H de P. O H de P é K vezes F de P. K vezes F de P.
Tudo isso sobre o H, né? Perfeito? Pronto. Agora, está justificado por que dá esse aqui. Ah, não, está diferente. Nós estamos fazendo de maneira diferente. Então, agora, olha só. Eu posso colocar o K em evidência, não posso? Então, fica assim, ó. Igual ao limite. Quando o H tende a zero, ele está fazendo daquele outro jeito, né? Quando o H tende a zero, de K vezes F de P mais H menos F de P, tudo isso sobre o H. Não é? Coloquei o K em evidência. Tinha K nos dois, coloquei em evidência sobre H, tá certo? Então, continuando. É o limite. Quando o H tende a zero. Ó, o K é constante, então o K não entra no limite, porque ele é constante. O limite está constante é lá próprio. Então, repete. Então, eu vou precisar calcular o limite só de F de P mais H menos F de P sobre H. Ora, mas isso não é a definição de derivada no P? Então, o resultado é K vezes... Quando eu fizer o H tender a zero, se esse limite existir, ele vai ser a derivada do F no P. Então, ó, a derivada de uma constante vezes a função, ó, repete a constante e deriva a função. Repete a constante e deriva a função. Perfeito? Então, está só feito isso, agora de uma outra forma, né? Daquela outra forma que a gente viu logo no início, que estava fazendo no início, que era f de x, né? No caso, como eu chamei de h, se eu falar que o h de x é igual a k vezes f de x como antes, então quer dizer que o h de p é o que a gente já tinha visto, né? K vezes f de p. Aí está substituído aqui, ó. O h de x menos o h de p. O h de x é esse, kf de x menos o h de p. Aí vai colocar o k em evidência, né? Vai tirar o k. Isso aqui é a definição antiga de derivada, aquela primeira que nós vimos. Isso aqui é a fininha de p. Só substitui e dá exatamente o que a gente tinha visto antes. Perfeito? Então, é assim que você deriva uma constante vezes a função. Não esqueça. Sempre repete a constante, ó, e deriva a função. Perfeito? E é isso que vai acontecer aqui, ó. Qual é a derivada de 3x à quarta? Repete a constante vezes 4x ao cubo, que é a derivada de x à quarta. Então, fica 12x ao cubo. Perfeito? Então, vai dar exatamente 12x ao cubo. Olha só. Tá ok? Ó. E assim procede com os outros. Aí tem menos, né? Ó. Esse menos, na verdade, é menos 1 vezes x. Então, o menos sai, que é o menos 1, e a derivada do x é 1, né? Ó. Aí menos 1 vezes 1 é 1. Mas por que a derivada do x é 1? Olha só. Não é x elevado a 1? O que faz? 1 desce, x elevado a 1 menos 1. Então, fica 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, não esqueça. A derivada do x é sempre 1. Não esqueça disso nunca, porque isso vai aparecer a sua vida toda, sempre que você estiver estudando engenharia. Então, o resultado é menos 1 nesse caso, porque menos 1 vezes 1 é menos 1. Né? Ó, aqui tem um equívoco, né, pessoal? Lembra do que eu falei antes? Se a variável é x, a derivada teria que dar 0, né? Ó, porque o colega copiou errado. Aqui é x mesmo. Ó. Assim como aqui, né? Ó, aqui também é x, tá? Senão não dá 4x ao cubo, lembra? Vou ver se eu consigo corrigir todos esses erros quando for enviar para vocês, tá? Então tá aí, ó. Né, ó. Menos 1/6 repete. Ó, o mesmo problema, derivada em relação a x e não é, senão daria 0. Derivada em relação a x de x ao cubo, 3x ao quadrado vai dar menos meio x ao quadrado. Perfeito? Olha aí. Então, ó, sempre que tiver uma constante multiplicando a função, repete a constante e deriva a função. Tá certo? Agora, olha só, derivada da soma de duas funções, não é? Ó? Derivada da soma de duas funções. O que diz aqui? Deriva a primeira mais a derivada da segunda, né? Ó, você deriva cada uma como se a outra não existisse, né? Ó, só deriva cada uma e soma ou subtrai os resultados. Soma se for soma e subtrai se for subtração, né? Ó. Então, ó, eu sempre penso assim, ó, para provar que isso é verdade. Ó. Eu vou ter h de x igual a f de x mais g de x. Então,
qual vai ser h de x mais h? Vai ser f de x mais h, por quê? Onde estava o x, entrou o x mais h, né? G de x mais h. Tá certo? Tá ok? Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular h' de x, ou seja, a derivada da soma, né? É o limite, quando h tende a zero, tem que sempre usar a definição para criar a regra, né? Aí, depois que você criar a regra, você não usa mais a definição. Menos h de x sobre h, né? Aí, vamos substituir. Isso aqui é igual ao limite. Não, colocar aqui para o lado. É igual ao limite quando h tende a zero. Aí sim, ó, h de x mais h, ó, é essa segunda linha aqui, ó. É f de x mais h mais g de x mais h menos h de x, que é f de x mais g de x. F de x mais g de x. Agora, olha que coisa interessante, né? Sobre h. Esse menos faz trocar o sinal aqui. Fica menos f de x e menos g de x. Então, vai ficar assim, ó, limite. Quando h tende a zero. Aí, ó, reorganizando, pode ficar assim, ó. F de x mais h menos f de x, porque eu estou multiplicando por menos aqui, está ficando menos f de x, mais g de x mais h. Aí, de novo, menos com mais é menos, menos g de x. Tá certo? Ora, como isso é soma, eu posso separar assim, ó. Por quê? Se eu somar duas frações com o mesmo denominador, eu somo só o numerador e repito o denominador, né? Mas olha só. Para que isso seja verdade que eu posso fazer, é necessário, ó, o que ele diz aqui, ó. F e G são deriváveis. Então, ó, se eu pensar só na F, existe a derivada dela, e se eu pensar só na G, existe a derivada dela. O que é existir a derivada? Quer dizer que esse limite existe e esse limite também existe. Então, posso separar os limites. Lembra que nós falamos? Que quando os limites existem, eu posso separar na soma de limites. Então, pode fazer assim, ó. Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Colegas, eu vou tentar imprensar aqui, tá? Menos limite, quando h tende a zero, de g de x mais h menos g de x, tudo isso sobre o h, tá certo? Aí, ó, isso vai dar igual... Aí, como eu disse antes, ó, quando você calcula o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, isso, na verdade, como diz ali no texto ali em cima, no teorema, isso é a derivada no x. Ó, aqui não é igual, você me perdoe, que não pode ser igual. Borracha para apagar. Vamos voltar para o ponto. Tá. Aí, aqui eu coloquei menos, né? Mas na verdade é mais. Mais, que é esse mais aqui, né? Limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende a zero, é a derivada do g, né? Que é g' de x. Pronto. Se a função h de x é f de x mais h, a derivada h' é f' de x mais g' de x. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Vamos olhar o exemplo para aplicar exatamente isso, né? Tá certo? Vamos apagar aqui. E aqui só repete, né, o que nós já dissemos, né? Vai provar a mesma coisa, só que usando aquela outra ideia. Tá certo? Olha aí. Tudo direitinho. Como a gente já sabia, né? Por exemplo, quero achar a derivada disso. Ah, a derivada disso é fácil. Por quê? Porque a gente viu agora há pouco que isso é a derivada em relação a x de 5x ao cubo menos, aliás, mais a derivada em relação a x de menos 4x ao quadrado, mais a derivada em relação a x de 12x, mais a derivada de menos 8 em relação a x. Aí o que é que vai dar isso? Aí é fácil, né?
O 5 repete. X elevado a, melhor, 3 vezes, né? Ao quadrado. Aí, mais com menos vai dar menos, porque eu vou repetir a constante, vai dar menos 4. Vezes 2x. Mais 12. Derivada de x é 1, né? Ó, 12, repete a constante, né? A outra regra é constante vezes função. Repete a constante e deriva a função. Derivada de x é 1. Mesma coisa foi usada em todos aqui, ó. Aí nesse aqui, ó. Aí aqui é só a constante. Olha a diferença da derivada de constante vezes função e derivada só da constante. A derivada da constante a gente já viu que é 0. Ah, professor, por que é que do 12 não deu 0? Do menos 4 não deu 0? Porque é constante vezes função. E a regra de constante vezes função é repete a constante, deriva a função. Repete a constante, deriva a função. Repete a constante, deriva a função. Como a constante está sem a função, a variável, a derivada dela é 0. Perfeito? Como a gente já disse antes. Então, isso aqui vai dar 15x ao quadrado. X elevado a 0, né? Menos 8x. Só um minuto. Menos 8x mais 12. Sim, repita aí que eu não prestei atenção. Desculpe. É como se tivesse um x elevado a 0. Menos 8 vezes x elevado a 0. Aí o 0 desce. Aí o menos 8 multiplica pelo 0 e fica 0. Tudo 0. É como você pensar assim. Você pode pensar assim, tá certo, não tem problema. Mas também a gente já mostrou lá no início que se for só constante, sem pensar em x elevado a 0, o limite que é a derivada também, lembra? Então, você pode pensar dessa maneira. Eu não sei se você entrou na aula depois, né? Mas a gente também provou sendo só a constante. Mas seu pensamento não está errado, tá ok. Tá certo? Então, é só duas maneiras de ver a mesma coisa. Tá? Então, ó, já sabemos aí o resultado, né? Ó. Então, vamos apagar e vamos repetir de novo, só que feito aqui no slide. Olha aí. 15x ao quadrado menos 8x mais 12, como a gente já sabia, né? Porque o último do menos 8 deu 0. Esse aí, ó. Agora a gente pode fazer direto, não pode? Já sabe que pode derivar cada um. Então, 8x à sétima mais 60x à quarta menos 16x ao cubo mais 30x ao quadrado menos 6. Alguma pergunta? Próximo. Mesma coisa. Vou até fazer aqui embaixo. Ó. Repete a constante vezes x, 5, x à quarta. Mais, repete a constante vezes 4x ao cubo. Mais, derivada de x é 1 e a derivada do 2 é 0, né? Ó. Aí, olha só o resultado. 15x à quarta, 4 terços x ao cubo mais 1. Perfeito? Alguma pergunta? Próximo. Aqui, ó. Aqui não dá para fazer logo. Ó. Antes de fazer, tem que fazer uma pequena alteração aqui. Ó. Por quê? Ó? Esse aqui eu podia fazer logo, né? Ó. Mas esse aqui não, né? Ó. Então, eu vou repetir. Ó. É a derivada em função de x ao quadrado, porque eu não estou derivando, mais x elevado a menos 2, mais x elevado a meio. Por quê? Porque eu só sei derivar potências, né? Ó. Aí, quando eu derivar aqui, ó, vai dar 2x menos. Ou vou colocar mais, para ser bem devagar. Quando eu derivar aqui, ó, vai dar menos 2x elevado a menos 3. Lembra? Mais. Quando eu derivar aqui, ó, vai dar meio x elevado a menos meio. Por quê? Porque o meio desce, tá aqui o meio desce, x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Perfeito? Aí o que é que vai dar no resultado? Ó? Vai dar 2x menos 2 sobre x ao cubo mais 1 sobre... Aí você pode colocar 2x elevado a meio, pode ser, né? Ou raiz quadrada de x de novo. Tá certo? E a resposta é essa ali. Perfeito? Olha aí, direitinho, né? Tá? Então, tá faltando só um passo aí, né? Vou apagar para você ver, né?
Aí o próximo passo é aquela nossa resposta. Tá certo? Olha aí. Né? Definição do número E. Agora, essa parte é importante. Ó. Tá ok? O número E é o número tal que o limite de E elevado a H menos 1, quando H tende a 0 sobre H, é 1. Tá certo? Isso é o número E, né? Na verdade, olha só, antes disso tem esse outro limite aqui, ó, que a gente já viu, que é o limite quando H tende a 0 de 1 mais 1 sobre H elevado a H vai para 0? Não, quando vai para mais infinito. Na verdade, quando vai para mais infinito dá o E, mas se você calcular o limite quando H tende a menos infinito de 1 sobre H, coloquei ao contrário, mas é a mesma coisa, né? A ordem das parcelas não altera a soma, né? Então, é o mesmo aqui, a função é a mesma. O resultado disso também dá o E, perfeito? Aí é por causa disso que esse aqui dá 1. Tá ok? É por causa disso que esse aqui dá 1. Tá? Porque você usa esse aqui para provar que esse dá 1. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula só mostrando como é que esse limite, né, que a gente não prova, esse aqui a gente não prova, a gente não consegue provar com o que nós temos até aqui. Entendeu? Só com a teoria de cálculo não dá, tem que ser alguma coisa mais além. Mas se a gente sabe esse resultado, a gente consegue provar que esse aqui dá 1 também, né? Porque para esse aqui dar 1 depende desses dois resultados. Perfeito? Tá ok? Tá? Então a gente não vai para olhar isso, mas se vocês quiserem, eu posso só gravar aí uma aula, né? E enviar para vocês, tá? Vocês me falem aí pelo zap. Então vamos continuar. Olha aí. Geometricamente, isso significa de que todas as possíveis funções exponenciais y igual a elevado a x, a função e elevado a x é aquela cuja reta tangente em 0, 1 tem inclinação f' de 0 igual a 1. Tá certo? A gente pode olhar isso geometricamente, né? Mas a gente vai ver mais tarde, né? Não se preocupe. Tá ok? Ó, tá aqui, ó. Todas as possíveis funções, ó. 3 elevado a x, 2 elevado a x, elevado a x, ó. Aí a derivada aqui, ó, é sempre a mesma, né? Vai dar mais ou menos a mesma. Na verdade, dá uma diferençazinha, né? Ele fala aqui que é igual a 1, não. Só é igual a 1 para exponencial, porque é isso aqui, é exponencial. Isso aqui é a derivada da exponencial, tá certo? Quando for o A, não dá isso. Quando for o A, dá assim, ó. Da ln do A, né? Por isso, ó, que se você fosse calcular para o E elevado a x, que é essa roxa aqui, ó, que daria essa reta, ó, ela passa bem aqui no 1, no menos 1. As outras não, ó. As outras, elas dão uma diferençazinha bem pequena, as outras retas tangentes, tá certo? As outras retas tangentes dão uma diferença bem pequena, que é justamente o logaritmo da base. No caso aqui, ó, ln de 3, no caso, ln de 2. A gente vai ver tudo isso. Quando a gente for ver a derivada, você vai ver que essa afirmação aqui não está boa, tá? Vamos continuar. Tá certo? A derivada da função exponencial e elevado a x é ela própria, tá certo? Justamente por isso, ó, foi dito ali, ó, que o limite, que quando h tende a 0 de e elevado a h menos 1 sobre h, dá 1. Porque, ó, se a nossa função é f de x igual a e elevado a x, como é que tu vai calcular a derivada? Lembra? Né? No ponto P. É elevado a P. Então, f' de P, ó, pela definição, é o limite quando x tende a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Era melhor do outro jeito, né? Mas vamos tentar assim. Se ficar complicado, a gente tenta do outro jeito, porque o outro jeito é mais rápido. X tendendo a P, então vai ficar e elevado a x menos e elevado a P sobre x menos P. Vai ter que fazer uma mudança de variável, né? Por isso que com a outra era melhor. Isso é igual ao limite
quando x tende a P, vou colocar E elevado a P em evidência. Quando eu colocar E elevado a P em evidência, vai ficar E elevado a x menos P menos 1 sobre x menos P. Vou ter que voltar para outra forma, não vai ter jeito, né? Na verdade, para resolver isso aqui, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou fazer H ser igual a x menos P. Aí, ó, quando x se aproximar de P, a gente já viu, né, ó, que o H se aproxima de zero, tá certo? Então, vou mudar. Em vez de x se aproximar de P, eu vou mudar para H se aproximando de zero. Vai ser limite. Quando H se aproxima de zero, aí vezes... Caramba. Um parêntese, melhor. Aí, ó, x menos P é o H. Vai ficar E elevado a H menos 1 sobre x menos P é o H. Isso é igual. Como esse aqui é constante, o limite da constante é ela própria. Então, o resultado para o limite é esse aqui. Aí fica vezes o limite, quando H tende a zero. Professor, por que E elevado a P é constante? É fácil, porque a minha variável é o H, né? A variável é quem tende a zero, né? No caso. Aí esse aqui, ó, a gente viu lá atrás que dá 1, né? Ó, esse aqui vai para 1, então vai ficar E elevado a P vezes 1, que é E elevado a P. Perfeito? Então, ó, a derivada da exponencial é ela própria, né? É isso que está dizendo aqui, ó. Tem E elevado a P, F' de E elevado a P deu a mesma coisa, né? Perfeito? Então, vamos continuar. Tá certo? Exemplo 8. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o gráfico só com uma reta, né? Tá certo? E com a reta tangente aí, né? Esse aqui, slope é o coeficiente angular dela, derivada, né? Tá? Né? Exemplo 8. Aí tá aí, ó. Ache a derivada primeira e a derivada segunda, né? Na verdade, a gente não sabe o que é a derivada segunda. Eu vou fazer, mas a gente ainda não sabe o que é, porque ainda falta aula disso, tá? Mas a gente vai ver essa aula, vai ser a próxima, na verdade. Então, ó, quem é f' de x aqui, ó? A derivada da exponencial é ela própria e a derivada de x é 1, tá certo? O que é a derivada segunda? A derivada segunda é a derivada da derivada. É você pegar a derivada e derivar de novo. Quando vai derivar exponencial, ó, a derivada é ela própria e a derivada de 1, que é constante, é 0. Então, é isso. Perfeito? Derivada primeira, derivada segunda. Derivada terceira, daria elevada a x. Derivada quarta, elevada a x. Que é só continuar derivando. É só isso, tá? Mas a gente vai ver direitinho. Ok? Tá aqui f, f', e f duas linhas é a própria exponencial, né? Tá certo? Que não tá aqui, né? Mas, se você quiser, você podia desenhar, né? Passando aqui no 1, né? Seria aqui a derivada segunda. Tá certo? Vamos continuar. Bom, em que ponto da curva E elevado a x, sua reta tangente é paralela à reta y2x? Então, olha só. Eu vou fazer só um esqueminha para você entender o que está sendo pedido. Você tem aqui, ó. Você tem aqui o eixo y, aí você tem o eixo x, aí nós temos aqui a exponencial. A função f de x igual a e elevado a x, que é essa função. Bom, a reta y igual a 2x é essa aqui, ó. A imagem do 0 é 0, tá certo? Aqui é 1, então digamos que aqui é 2. E a imagem do 1 é essa aqui, né? Tá certo? Então é essa aqui, né? Aí essa é a reta y igual a 2. Ó, veja que ela não é tangente, ela não é secante em relação à curva, né? Mas existe aqui em algum lugar aqui da curva, né? Sei lá para onde, subindo mais, tem algum ponto que eu consigo uma reta tangente que é paralela a ela. Perfeito? Aí é essa reta tangente aqui, ó, que eu quero saber qual o ponto onde ela ocorre, né? Ó, é isso. Ó,
Em que ponto da curva E elevado a x sua reta tangente é paralela a y igual a 2x? Essa aqui é y igual a 2x. E tem um ponto aqui, ó, dessa linha, que tem uma reta que é paralela a ela, uma reta tangente. Aí eu preciso achar, né? Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, né? Se eu tenho duas retas, digamos, a reta R e a reta S, né? Se eu tenho duas retas que são paralelas, R paralela a S. É claro que a reta R tem um coeficiente angular e a reta S tem outro. Mas, se elas forem paralelas, os coeficientes angulares são exatamente iguais. O coeficiente angular de uma é o coeficiente angular da outra, né? Então, olha só, eu vou chamar a reta y igual a 2x de R. Qual é o coeficiente angular dela? Lembra qual é o coeficiente angular dela? O coeficiente angular da reta, sempre que tiver nesse formato, y igual, né, ó, que é chamada equação reduzida da reta, é o coeficiente do x. Lembra? Então é 2. Tá certo? Lembra que a função é assim, ó, y igual a x mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Tá certo? Então, o coeficiente de x é o coeficiente angular, que a gente chama de m, né? mr igual a 2. Tá certo? Tá. Bom, na nossa reta tangente, né? A reta tangente das funções, de qualquer função, não importa qual seja a função, é sempre isso aqui, né? É y menos f de a igual a f' de a m menos a. Ou m não, x, né? Desculpe, x menos a. Então, é isso que eu tenho que achar. Eu tenho que achar não a reta toda, eu quero achar só o coeficiente angular dela, que eu vou chamar mt, porque eu estou pensando que a reta tangente é a reta t, tá certo? Que é essa aqui, rt, na verdade, é a reta t, que é a reta tangente. Então, quero saber quem é esse mt aqui, que é a f' de a. Mas a informação que é dada aqui é a seguinte, que sua reta tangente é paralela à reta y igual a 2x. Então, ó, o que eu sei? Que o coeficiente da reta tangente é igual ao coeficiente da reta R, que nesse caso é 2. Então, ó, f' de A é igual a 2, não é isso? Ah, então a derivada em A é 2. Então, já sei quem é o A. Porque o ponto de tangência é sempre assim, ó. Ponto de tangência na curva. Lembra? A gente escreveu várias vezes. É o A e o f de A. Tá certo? Então, se eu achar o A, eu substituo na função e tenho o ponto, né? Ó, o ponto de tangência que está sendo pedido, né? Ó, então, vou aqui, ó. Mas eu preciso antes achar a derivada da função, né? Ó. Então, isso aqui é uma informação. Qual é a outra informação? Que o f de x é igual a e elevado a x. Isso quer dizer o seguinte, que o f' de x é e elevado a x. Por quê? Porque a derivada da exponencial é sempre ela mesma, né? Então, vou apagar aqui esses excessos que não tem necessidade. E eu preciso de espaço para resolver, né? Então, vamos lá, vamos voltar. Então, tá. Então, se eu quiser calcular o f' de A, ó, é fácil. Onde tem o x vai o A, é elevado a A. Então, E elevado a A é igual a 2. A gente já sabe que para eliminar o E, é só colocar ln dos dois lados. ln de E elevado a A igual a ln de 2. Isso quer dizer o seguinte, né? Ó, vou colocar aqui do lado. Isso quer dizer o seguinte, que o A é igual ao ln de 2. Por quê? Porque esse cancela com esse. Então, vai dar A é o ln de 2. Tá certo? Se o A é o ln de 2, e eu também preciso do f de A, por que eu preciso do f de A? Porque eu quero esse ponto, o A e o f de A, que é o ponto de tangência, não é? Então, isso é E elevado a A, que a gente já sabe lá, né? E elevado a A, porque a função é E elevado a x, né? Aqui a função é elevado a x, então f de A é elevado a A, então vai dar E elevado ao ln de 2. Novamente, cancela esse com esse, e isso dá 2. Então, ó,
o ponto de tangência, que é a nossa resposta, que a gente disse que é o A e o F de A, é ln de 2, é a coordenada x, e a coordenada y, que é o F de A, né, ó, deu 2. Perfeito? Esse é o ponto de tangência. Se eu quisesse achar a reta tangente, aí era só substituir aqui, ó. O F de A é 2, aí colocaria 2. F' de A, eu também calculei, é o ln de 2. X menos ln de 2. Faria as continhas para achar a reta tangente, mas ele não está pedindo, né? Ele só está pedindo, ó, em que ponto? Então, o ponto é no A e no F de A. Ln de 2 e 2, perfeito? Não esqueça que, para tudo isso, eu olhei os coeficientes angulares das retas. O da reta dada é 2 e o da tangente é a derivada no A. Como essas duas coisas são iguais, a derivada no A é 2, né? Aí eu precisava da derivada no A da função. Como a função é e elevado a x, e a derivada dela é e elevado a x mesmo, é só substituir, fiz as contas, achei o A. Aí, depois, como eu sei que o f de x é elevado a 2x, achei o f de A, fiz as continhas e deu 2. Perfeito? Então, é isso que é necessário para resolver o problema, né? Então, aqui é só uma pequena repetição novamente, né? Ó, tá certo? Como a gente já sabia, a gente já fez a conta, né? Ó. Aí tem problemas de aplicação, opcional. Vamos deixar isso para a próxima aula, tá certo? A próxima aula será a aplicação do que nós já vimos aqui. Ok?